Pessoal, essa é a videoaula mais avançada que você vai encontrar aqui no reparo da L1300 e 1800. Na verdade, esse reparo ele é o mais avançado porque você vai mexer numa parte da impressora que vai envolver várias partes ao mesmo tempo, tá? Então, qual que é o problema que essa videoaula resolve? Essa videoaula ela resolve especificamente problemas de lentidão. Essa máquina, essa linha A3, tá? Na verdade, isso também se aplica para L800 e 805. É claro que o jeito de desmontar é diferente, mas ela também resolve esse problema, tá? O que acontece, rapaz? Essa máquina aqui, ela às vezes, conforme vai se utilizando, ela apresenta o seguinte defeito. Tu manda lá 15 impressão. Ou vamos aumentar, tá? Vamos colocar 50, ok? Mas na maioria dos casos é menos. Tu mandou 50 impressão, ela tá lá imprimindo, né? O funcionamento original dela é literalmente para lá e para cá, sem parar, tá? Volta e meia, a máquina para, carrega um pouquinho no kit e volta a imprimir, tá? Mas o que acontece? Quando chega lá por volta das 20, 25 páginas, a impressora começa a fazer exatamente assim, ó. Ela joga o carro para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Até que ela vai diminuindo, ela vai ficando mais lenta ainda, bem lenta. Até que em alguns casos ela para, só que ela não dá erro, né? Então, esse vídeo vai ensinar a resolver o defeito principal que causa isso aí, tá? Lentidão na impressão, ok? E aí o que acontece? Na maioria dos casos é um problema no carro de impressão e esse é um defeito crônico dessa linha. Especificamente dessa e da L800 porque o eixo ao qual ela trabalha é muito grosso e junta sujeira, tá? Sabe onde que a gente via defeito como esses aqui? A gente via lá nas LX300, mas a LX300, em vez dela ficar lenta, ela começava a travar e parava, né? Aqui nesse caso, o que acontece? Ela esquenta o motor. E esse motor, ele tem uma informação, ele passa informação para a placa de temperatura. Não especificamente temperatura, mas o tanto de corrente que ele está puxando e assim por diante, né? Então, esse motor, ele vai esquentando e a máquina ativa um sistema de proteção. O sistema de proteção dela é o quê? Fazer com que a impressão fique mais lenta, né? Bem lenta, muito lenta, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai resolver lá na raiz do problema. O que está fazendo esse motor esquentar? O carro de impressão, ele está sujo e aí está forçando muito, puxando muita corrente para o motor esquenta e aí acontece o defeito, entendeu? Agora, tem uma questão. Se você tá com esse defeito e ficou forçando a sua impressora até ela parar, existe a possibilidade de você ter estragado o seu motor. E como que você vai saber se você estragou o motor ou não? Ela já vai iniciar em código de erro. Então você pega o histórico. Ó, a máquina estava imprimindo lenta, eu continuei imprimindo porque não tinha como arrumar, não tinha o que fazer, agora ela está piscando toda a luz, está dando código de erro relacionado à placa, a sensor, a motor. É bem provável que você tenha queimado esse motor, tá? Porque se ficar forçando, pessoal, ele vai estourar, não tem jeito, tá? Beleza. Vamos logo para a manutenção. O que eu preciso de você? Retira essa parte superior, retira as laterais, deixa livre o acesso aqui, tá? Você já, nesse nível aqui, eu deduzo que você já tenha visto manutenção preventiva, pressurização de buque, desentupimento de cabeçote, troca de tracionador. Então, não precisamos mostrar para você como é que acessa. Eu vou acessar agora e já vou para a parte principal, ok? Beleza, pessoal? Aqui você já desmontou igual eu ensinei que tinha que desmontar, né? Agora a gente vai começar o jogo sério, tá? A gente vai tirar este componente aqui por completo, ok? Vamos começar, tá? Tirando os dampers, tá? Os dampers são
aqueles que a gente remove na hora de fazer a pressurização. Então a gente vai tirar esse parafuso, puxar a travinha aqui, né? Não sei se você já viu, puxou a outra travinha aqui, soltou as mangueirinhas, solta o damper pela parte de trás. Isso aqui é moleza para você nesse nível, né? Agora deixa eles nesta posição, ok? Agora aqui a gente tem uma infinidade de coisas que tem que tirar. A começar por 1, 2, 3, 4, 5 parafusos que você tem que tirar. O meu só tem 2, já é uma máquina que passou por outras assistências. Eu vou remover e remove os seus também, ok? Com os parafusos retirados, levanta essa haste, ok? Guarda ela de lado aí. Beleza, tirou a haste, agora vamos para o próximo passo. Presta atenção numa coisa, ó, a cabeça já tá solta, tá? Vamos aqui para a lateral esquerda, onde tem bastante coisa para a gente soltar. Chato esse barulho, né? Mas é porque ela tá com aquelas borrachas na parte de baixo dela. Vamos soltar esse sensor puxando o flat, ok? Vamos tirar esse parafuso que prende ele. Solta o sensor com aquela travinha lá dentro que solta ele, né? A gente já viu em outros tutoriais. Bem facinho, ó, essa travinha aqui. Solta este parafuso, mas não solta completamente. Você só vai afrouxar ele, ó. Afrouxou, roda. Antes de mais nada, né? Toda Epson tem que vir, tá? Com as marcações da montagem. Essas marcações são marcações de montagem, tá? Da própria fabricante. Se a sua não tiver, para aí e fala comigo. É raro, é 1 em 1 bilhão. Mas é bom eu avisar. Fala comigo por quê? Porque daí a gente vai mudar um pouco a lógica, a gente vai ter que marcar com a caneta, tudo certinho, mas é difícil acontecer, tá? Aí se for o seu caso, manda o WhatsApp, marcou igual eu te ensinei lá, já pode continuar daqui em diante, ok? Então, ó, pegou o parafuso, soltou ele um pouco, puxa essa travinha um pouco para trás e desce ela para baixo, tá? Ó. Assim. Esta mola aqui aperta, puxa para o lado e solta. Puxa ela para a esquerda. Soltou, ok? Agora aqui nós temos esta engrenagem aqui que nós vamos ter que soltar ela, tá? Ela é um pouquinho complicada, mas veja bem. Lá dentro, na parte interna, você vai ver que tem uma prisilinha. Tira essa prisilinha e a dica é, cuidado, ela gosta de voar longe essa prisilinha. Roda ela para que fique possível você soltar ela aqui pelo cantinho, de preferência, ó. Porque senão ela cai igual a minha caiu, mas a minha ainda caiu num lugar visível ali, né? Dá para eu pegar ela ali facilmente. Mas às vezes não cai facilmente assim não, viu? Às vezes elas gostam de dar um trabalho danado. Beleza, aqui se você tentar levantar o eixo, você vai se deparar com um problema. A minha até levantou, até rodou, né? Mas antes disso, você vai perceber o seguinte, ó. Você tem este carinha aqui, ó, tá? O que você vai fazer? Esse carinha aqui, ele é o que dá pressão na correia. Você vai fazer o seguinte, você vai puxar ele para frente, tá? Vai soltar a correia lá no motor. Puxa ele, solta a correia. Beleza? Feito isso, você vai ter que vir aqui na parte de trás dele, eu vou te mostrar. Vamos aproximar esta imagem aqui para você visualizar melhor. Aqui está, pessoal, essa é a mola. Eu vou tirar a câmera, vou aproximar. Aqui está. Solta essa parte aqui, tá? Ó, você vai pegar um alicate, vai segurar a peça preta aqui por dentro e com a ponta do alicate vai puxar
para cá e para cá. Então você vai fazer assim e assim. Puxa para trás, ok? Então vamos lá, eu vou segurar com uma mão aqui e vou puxar com a outra, ok? Aí está. Dá uma balançada e tira essa mola daí de dentro, tá? Você balança ela assim e tira ela fora. Beleza, agora que a gente tirou essa parte, vamos para a próxima parte. Então, igual eu falei, é bastante coisa que a gente tem que mexer, tá? Aqui ainda na lateral, você pode puxar essa parte preta totalmente para frente, né, para cá e tirar ela fora. Ó, ela solta. Agora ela permite que você faça isso aqui, ó, elevar até lá em cima, ó. Ela deixa você trabalhar, tá? Aqui dentro tem uma outra coisa que eu vou te mostrar. Deixa eu virar a câmera. Aqui está, pessoal, ó, a gente vai tirar esta travinha branca aqui. Para tirar ela, a melhor forma é você pegar o alicate, tá? Ó, pega o alicate e puxa ele. Ó, tá vendo? Tirou ele, você viu que o outro aqui já veio quase que automático, né? Esse aqui, ó. O que você faz? Traz ele para trás e levanta ele. Ele tem que soltar. Tem que vir ele mais para trás aqui, ó. Isso, o máximo que ele puder para cá e aí você puxa ele. O máximo para cá, puxa. Ok? Aí você soltou ele. Aqui, na lateral, ó, a gente já tá quase solto, tá vendo, ó? Tira essa engrenagem aqui, ok? Ó, só puxar ela pro lado. É que eu tô só com uma mão, eu vou trocar a câmera. Aqui, pessoal, ó. Beleza? É que com uma mão fica difícil, né? Beleza, aqui foi um lado. Aqui já tá praticamente solto. Vamos inverter aqui agora o outro lado. Ok? Agora, aqui a gente tem alguns itens que a gente vai remover também, né? Então, vamos começar apertando esse e tirando para o lado. Tirou a mola, ok? Isso aqui, ó, você puxa, desce e tira. Tá vendo? Aqui você vai ter também a mesma molinha, ó. Pode tirar ela. Molinha não, né? É uma arruelinha. Tirou, puxa essa peça, né? Agora aqui, ó, você vai ter, pela parte de dentro, o mesmo conector lá do outro lado que você tinha. A diferença aqui agora é a seguinte. Você pode levantar o eixo da impressora, tá? Levanta ele. Você vai observar que aqui no outro canto, deixa eu virar novamente para você aqui a câmera. Ó, observa o seguinte, você vai levantar aqui esse eixo e ele dá passagem aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Quando você faz isso, você puxa ele para cá, você consegue liberar lá, ó, a outra ponta. Tá vendo? Ó. Tá liberado. Aí você puxa o eixo daqui para cá, ó. Ok? Agora guarda esse eixo aí no cantinho, não vai empenar ele, hein? Você bater e empenar ele, ferrou. Agora aqui a gente ainda tem alguns desafios, né? O primeiro de todos, ó, esse encoder aqui solto vai te dar problema. Pode arrancar ele fora. Deixa ele aí, depois posiciona ele do zero, fica tranquilo. Segunda coisa, ó, deixa ele aqui, ó, livre para você trabalhar. Agora você tem flat, você tem algumas coisas aqui para fazer, né? Vamos começar tirando esse conector. Lembra que tem um vídeo onde a gente faz o desentupimento de cabeçote, rapaz? Dá um trabalho danado para a gente acessar uma pecinha que tem aí. Pois é, se a gente fizer dessa forma, a gente acessa essa peça, mas dá um trabalhão também, né? Ó, vamos soltar aqui a lateral, sempre cuidando com essa área da cabeça aqui, cuidando com o flat, tá? Eu aqui, pessoal, tô priorizando ensinar vocês, mas quando eu tô trabalhando, por exemplo, como técnico, eu tô sempre aqui, ó, uma mão segurando a peça e a outra eu vou desmontando, tá? Vou puxar essa travinha aqui no cantinho, tiro isso aqui, ok? Vou soltar aquele conector
da cabeça de impressão, lembra dele, ó? Puxa um pouco, puxa um pouco. Soltei ele, já vou tirar a cabeça de impressão, mas olha só que legal. Lembra aquela travinha que dá um trabalho? Olha ela aqui, ó como é que a gente faz. Empurra ela para cima. Aqui do outro lado, ó como é que a gente faz. Tira o flat que eu falo para vocês que pode dar problema da frente, ó, né? E ele fica lá na parte de trás, aonde solta esse flat. Para você ver, rapaz, até com com o flat na mão, a cabeça de impressão na mão, é absurdamente mal projetado o encaixe desse flat, cara. Eu acho absurdo isso aqui. Soltou um lado, soltou o outro, e aqui está. Beleza? Agora, aqui, ó, você pode soltar os 3 parafusos da cabeça. Eu não tô com a mão na cabeça da impressão, tá? Eu tô segurando o suporte, o carro. Soltou a cabeça de impressão? Pode puxar ela conforme você já viu o vídeo aula aí também, né? Tirei a cabeça de impressão, ok? Vou deixar ela aqui num cantinho que não vai me dar dor de cabeça. Agora aqui eu já tô com um carro de impressão. Aqui, olha só que interessante. O meu, ele... Interessante não, né? Ruim. Mas o meu carro de impressão, ele já soltou essa peça aqui, ó. Essa peça originalmente... Deixa eu conectar ela aqui no modo original dela. Ó, essa peça originalmente ela fica assim, mas o que que aconteceu aqui? Ela já soltou, né, ó, tá vendo? Então, vamos soltar ela aqui, ok? Vamos desconectar essa correia, é só puxar, tá? Feito isso, a gente tá quase, agora a gente tem essas laterais aqui, ó. Vamos soltar esse flat daqui. Esse maior aqui e esse aqui, ok? Soltou. Depois você vai ter outro flat aqui na parte de trás. Para soltar ele, você vai precisar soltar essa travinha que fica aqui embaixo e puxar esse suporte aqui completo para trás, tá? Do lado também tem umas travinhas. Ele é cheio de travinha, na verdade, esse cara. Em cima também tem. Deixa eu puxar com a mão e soltar com o outro que fica mais fácil. Aí. Ó. Aqui a gente solta esse suportezinho. E aí tem 2 parafusos que a gente tem que soltar, né? Ó. 1, 2. Soltou os 2 parafusos, segura aqui o flat, esse menorzinho, tira e puxa ele. Soltou desse lado, solta o outro flat, tira essa plaquinha. Aqui, ó, você vai ter que tirar esse flat. Tira ele por dentro aqui primeiro. Agora você tira ele lá por cima. Para tirar ele por cima, é melhor você dar uma voltinha nele assim, ó, tá vendo? Tira esse outro parafuso aqui. Soltou o parafuso, ó. Plaquinha solta. Agora está quase. Não terminamos ainda. Observe que aqui embaixo, bem aqui, tem um parafusinho bem pequenininho. Você vai ter que soltar esse parafusinho aí, viu? Aqui está, ó, a chavinha bem pequenininha e solta esse parafuso. Tá vendo? Bem minúsculo o parafuso. O pessoal pegou pesado nisso aqui, viu? Ó, tira o encaixezinho que vem aqui junto, ok? E agora aqui você tem um sensorzinho óptico, tá vendo? Ó, levanta ele e solta ele. E aqui está. Agora, a gente fez tudo isso para acessar essa peça. Não é brincadeira, o negócio é complicado. Vamos mudar a câmera. Pessoal, agora a gente vai entender o que acontece aqui. Veja, olha a espessura desse eixo.
Bem absurdo, né? Então, o que que acontece? Se você é técnico, você vai lembrar que aqueles outros modelos menores, L3250, 3250, nem eixo tem, né? Mas se você pegar a L800, ela também tem eixo, mas é um eixo até que menor, não apresenta tanto problema. Agora, se você ir lá para as Workforce, para as linhas profissional, a Epson ela extinguiu esse sistema de eixo aqui. Porque isso aqui é antigo, pessoal. O carro de impressão hoje, ele tem outras formas de trabalhar que roda melhor, tá? Mas, né, querendo ou não, é uma tecnologia que durou e durou bastante, e rodou bem e atendeu bem, tá? Não é uma crítica em relação ao tipo de tecnologia usada. É só um fato. O eixo maior aumenta a área onde trabalha o carro de impressão, junta mais sujeira e acontece esse defeito, tá? O eixo é muito simples. O eixo vai estar sujo de graxa, você vai pegar um pano e vai limpar ele, tá? Limpa, tira o excesso de graxa dele, o eixo não tem segredo. O segredo tá aqui, ó. Tá? Primeiro de tudo, cuidado que esse frete aqui, tá? Não vai perder ele, não. Se qualquer coisa você arranca ele fora assim, ó. Pra você não ter problema de ele descer pelo ralo, porque você vai lavar essa peça, tá? Ó, o que que acontece? Essa peça aqui, ela já foi reparada, pelo que eu entendi, né? Isso aqui, pessoal, é sinal de reparo, tá? Você pode ver que a pessoa que mexeu, ela até tirou uma... Tem aqui dentro, o seu vai ter aí, tá? Tipo uma almofadinha, ok? Essa almofadinha não é ideal tirar, tá? Essa almofadinha aí, o ideal é só limpar ela. E se for a primeira troca, você inverte, uma de cá, outra para lá, e você vai ver que vai ficar bom, tá? Mas assim, pessoal, qual que é o problema aqui? O problema é junta sujeira nesse local e algumas pessoas colocam graxa. Pessoal, isso aqui não pode colocar graxa. A graxa segura o movimento do carro. Aqui só pode óleo, tá? É igual Kyocera, o fusor de Kyocera, se colocar graxa não funciona nunca, é só no óleo, tá? A mesma coisa aqui, tem que ser no óleo, tá? Nunca na graxa. E aí o que acontece? Às vezes o pessoal no desespero coloca graxa, principalmente às vezes o técnico que não teve a oportunidade de aprender essa informação. E aí ele acaba colocando a graxa por falta de conhecimento. Aqui só se coloca óleo, tá? O que você vai fazer? Você vai levar essa peça ali embaixo da água e vai lavar tudo, tá? É para meter água nisso aqui com detergente, esfrega, tira toda essa graxa velha que você vai ver que fica aqui dentro do eixo, tá? Limpa bem, lava bem, deixa tudo bem organizadinho. Aí você volta para cá, que eu vou te ensinar a remontar essa parte, lubrificar de forma correta, tá? E aí a gente vai dar continuidade no vídeo. O que que eu não quero que você molha? As almofadas. As almofadinhas que tá aqui, se tiver muito velha e você molhar, ela vai derreter. Não molha não. Deixa ela aí, já já a gente fala dela, tá? No máximo que você vai fazer é tirar o excesso de graxa que fica nela, tá? E aí a gente já volta. Vamos lá? Beleza, pessoal, então você foi lá, lavou toda a peça, secou ela certinho. Vamos trabalhar com a parte da remontagem, mas antes de mais nada, você tem que resolver uma questão aqui, né? Então, existe duas possibilidades, tá? A primeira possibilidade é que você retirou aquele algodão, aquela almofadinha que fica aqui, né? E ela estava somente suja, você inverteu. Quem estava aqui foi para cá, quem estava aqui foi para lá. E aí o lado sujo dela ficou lá para dentro. Beleza, você fez isso aí, ótimo, né? Você vai só remontar ela no lugar, né? Não tem segredo. Você já pode até avançar aqui o vídeo e ir para a parte que a gente vai... e para a parte que a gente começa a colocar essa peça no lugar, tá? Mas a possibilidade disso acontecer é mínima, porque às vezes, quando você foi tirar, rasgou aquela almofada, ela estava muito suja, já tinha sido invertido os lados, então a gente vai lidar com o quê? Vamos lidar
que a gente vai precisar realmente colocar aqui uma almofadinha. O problema é que você não encontra isso aí, né? Você não encontra, tá? É uma coisa muito específica, mas a gente consegue fazer algo parecido, que é o algodão, né? Então, se você tiver um algodão, você consegue replicar isso aí, tá? É bem simples, é bem tranquilo, só é um servicinho um pouco mais minucioso, fica bom, tá? Não fica ruim não. E a gente vai fazer isso agora, tá? Lembrando, você não pode colocar graxa nesse eixo. Não é para colocar graxa, tá? Então pega um algodão comum e aí você vai preencher esta parte aqui, ó, toda com algodão. Você vai ver que eu já fiz aqui de um lado, né? E agora eu vou fazer da mesma forma aqui do outro lado. E eu vou deixar o vídeo gravando e eu vou acelerar ele um pouco apenas, para você observar como que eu fiz. As partes que são extremamente importantes eu vou estar falando. Vamos lá? Beleza, pessoal, vocês viram que eu coloquei aqui nessa parte bem tranquilo, né? Até ela normalizar aqui no mesmo nível da entrada do eixo, né? Porém, se você colocar aqui, ó, o encaixe, você vai ver que vai ainda ficar uma fresta, né? Ó, essa fresta aqui ela não pode existir. Mas agora a gente coloca o encaixe no lugar e aí a gente vai colocando aqui por dentro, tá? Certinho, vamos lá? Beleza, pessoal, ó, ela vai ficar passando aqui um pouco, mas depois que a gente jogar óleo, ela vai normalizar, tá? Aqui também você tem que colocar um pouco, tá? Só que você tem que prender bem, tanto aqui quanto aqui. Beleza, pessoal, olha só como que ficou, tá vendo? Agora, você vai vir e colocar óleo. Wagner, que óleo que eu coloco? Um óleo Singer, isso, óleo Singer. Ele aguenta bem, ele roda bem, tá? É tranquilo. Você vai dar um pingo de óleo aqui, ó, pra lubrificar. 2, 3 pinguinhos, né, aqui. Aqui também na parte interna, tá? Você vai dar alguns pingos de óleo, não pouco e não muito, tá? Um meio termo aí. Feito isso, eu vou colocar aqui do outro lado do meu também, né?
Feito isso, pessoal, você vai pegar o eixo que você limpou e vai pegar um algodão, pode ser até um papel higiênico. E aí você vai passar um pouco de óleo Singer nele com o objetivo de deixar ele liso, não com o objetivo de deixar ele 100% lubrificado, tá? Ok? Feito isso, você pode vir com o eixo aqui na onde você colocou o algodão e olha só, aqui ficou o eixo, tá vendo? Você vai movimentando ele e você vai percebendo que o algodão ele vai encaixando no lugar e aí começa a ficar mais, ó, tá vendo? Você viu que a hora que eu soltei a primeira vez ele nem descia, né? Agora, ó, então você percebe que ele vai ficando mais lubrificado, ele vai ficando mais leve. Isso aqui, pessoal, rapidinho depois que coloca para rodar, ele normaliza, tá? O importante é não faltar óleo, tá? Tem que ficar aí, ó, 100%, tá vendo? Ó. OK? Aqui a parte da manutenção, pessoal, tá pronta. Agora a gente vai para a parte da remontagem. Detalhe, quando você mexe com óleo, você tá vendo, né? Ó, fica tudo sujo. Se ficar sujo aqui, você dá uma limpada, beleza? Vamos para a próxima parte. Beleza, pessoal? Agora que a gente já fez a parte do reparo aqui, ó, eu tirei o eixo, tá? É só você tirar o seu também. Observa aqui o seguinte, a gente fez a manutenção preventiva, a gente está aqui com os algodões no lugar. Agora, vamos começar a remontagem. Lembra que a gente tinha tirado o cabinho flat, bem pequenininho? Vamos começar por ele, tá? O lado que faz a dobra, tá? Eu vou deixar assim, ó, para me mostrar melhor. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Ó. Então você pode passar ele aqui por dentro. Ó, ele entra aqui, é o único furo, e sai aqui, é o único furo. Você pode vir com o sensorzinho, tá? O sensor ele vai ficar nessa posição assim, ó. As duas pontinhas dele preta para cima, tá? E aí você vai vir e conectar aqui o cabo, beleza? Aí, pessoal, com o conector no lugar, ó, você pode posicionar ele corretamente aqui, ó. E já para evitar problema, o que você faz, né? Você já coloca ele no lugar. Aí, pessoal, com ele conectado, ó, no lugar, você já posiciona ele aqui neste único cantinho que cabe ele. Vem com aquele suportezinho dele que deixa ele aqui isolado. E aí você parafusa ele com aquele parafuso minúsculo, é o menor parafuso, lembra dele? Pode parafusar. Aí, né? Beleza, feito isso aqui, a gente já pode ir para a próxima parte. Qual que é a próxima parte? A gente vai ter aqui, pessoal, vários flats, né? Mas o que a gente vai trabalhar é esse aqui. Você vai ver que ele tem exatamente esta dobra aqui. Especificamente é o primeiro olhando de frente para trás na ordem dos flats. E se o seu flat for original, ele vai ter aqui, ó, esse símbolo ainda, tá? Ele vai ficar especificamente assim, tá? Mas para ele passar assim, o que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente tem que vir, descer o flat aqui. E ao mesmo tempo, esse flat ele tem que passar aqui, tá vendo? Ó? Então ele passa lá na parte de cima e passa aqui na parte de baixo, ok? Ó, beleza. Vamos descendo ele aqui, é um pouquinho complicado, mas ele vai tranquilo, ó. Passou de um lado, passou de outro, a posição original dele é essa, tá? Mas assim, conforme a gente for mexendo, ele vai soltar isso aqui, tá? Não tem problema. Inicialmente, o importante é ele permitir que a gente conecte logo o sensor dele, tá? A gente vai pegar o sensor encoder e aí você vai perceber, né? Ó, tem um lado maior, lado menor. Ele fica para cima e aí você pode conectar esse lado aqui primeiro, ó, que é um lado um pouquinho mais burocrático.
E aí depois você pode conectar o outro lado. Com eles conectados, você pode já parafusar os dois parafusos. Esses dois parafusos aqui, pessoal, bem pequenininho, tá? Não vai colocar um parafuso maior que não dá o comprimento. Beleza, pessoal, com o parafuso no lugar, flat aqui, ó, tá posicionado ainda, né? A gente vai vir com aquele suportezinho preto que ele protege, né, entre aspas, aqui o encoder. Ele é bem simples, ele tem essa travinha aqui embaixo que conecta embaixo e duas travinhas que travam em cima. Você coloca no posicionamento, aperta, já tá ok, tá? Depois disso, nós vamos ter aqui, ó, essa correia. Essa correia eu vou ensinar vocês a pensar como ela se conecta, tá? Então vamos considerar o seguinte, ó. O carro de impressão fica aqui, né? Vamos levantar ele aqui um pouquinho só pra gente enxergar. A correia, o funcionamento dela funciona assim, né, ó. Esse vai ficar conectado dessa forma. Aqui ela tem que vir assim, tá? Então significa o quê? Essa parte aqui nunca é para cima, tá? Sempre para baixo, assim, ó. Então, pessoal, ela vai ficar nessa posição. Então, ó, você já observa que ela automaticamente, ó, já fica correta lá. Tá vendo? Então, é sempre essa posição aqui, ó. Tá vendo? Posição original dela. Ok? Aí aqui, você vai ter aí, ó, essa pequena travinha. Essa travinha, ela sempre vai estar da seguinte forma, ó. Conecta aqui e puxa para cá. Você conecta ela para cá, puxa para lá, tá? Agora, observa, a minha, ela está soltando aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar um pequeno pinguinho de cola para resolver esse problema, ok? Isso aqui é normal, tá? É tempo de uso. Beleza, pessoal. Deu um pinguinho de cola aqui no meu, que o meu tá precisando. O seu provavelmente não vai precisar, mas se precisar é só colar um pinguinho no meio, tá? Ok, feito isso, a gente pode vir aqui para a lateral, né, esquerda dele, onde a gente vai ter... Pera aí, deixa a gente desenrolar isso aqui, né? Para não ficar uma coisa bagunçada demais. É normal que ele fique cheio de dobras, né? Aqui, beleza. Agora aqui... O que a gente já pode fazer? A gente já pode colocar esse conector, essa plaquinha aqui, né? E já pode parafusar ela, ok? Beleza, pessoal, parafusei, né? Ó, ficou no lugar. Agora, a gente pode aproveitar a oportunidade e colocar a cabeça de impressão, porque é mais simples. Porém... corre-se o risco de você, por falta de experiência, na hora de instalar o carro, bater ela. Então eu recomendo que você instale depois, tá? Para evitar problema. Vamos continuar só dessa forma aqui, tá? Aqui, ó, você vai ter o seguinte. Os outros dois cabinhos flats, ele passa aqui por dentro, tá bom? E eles descem aqui, né? E aí você vai conectar um aqui embaixo, na lateral dela, né? O outro vai ficar conectado na parte de cima. Ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Um aqui e o outro aqui. Porém, o que acontece? Você tem que tomar cuidado, porque depois na hora de instalar a cabeça de impressão, você vai ter aquele probleminha com esse flat aqui, né? Ó, que ele fica na frente. Mas isso aí eu já tinha falado em outro vídeo, tá? Ó, a minha placa, ela tá querendo soltar a todo momento aqui, ok? Mas isso aqui é um probleminha que eu já vou resolver. Beleza, pessoal, problema resolvido aqui. Vamos dar continuidade. Aqui você não pode parafusar essa lateral, tá? Agora vamos para a parte um pouco mais complicada, né? Que é o que? É colocar o eixo, tá? O eixo é o seguinte, vamos até ele para a gente pensar melhor, né?
O eixo você vai ter duas lateral, tá? Você vai ter uma lateral que é menor e a outra que é maior, tá vendo? A maior fica pro lado esquerdo. Então você pode colocar o eixo passando aqui no carro de impressão normalmente, né? Ok, né? Tem que ficar correndo livremente. E aí, você vai poder posicionar ela no lugar devido, ok? Vamos posicionar ela da seguinte forma, ó. Esse eixo aqui, ele tem que ficar passando aqui por dentro, assim, ó. E aí você pode apoiar ela, tá? Não se esqueça disso aqui, ó, mas já já a gente vai nela, tá? Feito isso, você vai pegar aqui, ó, a fita encoder. Lembra da fita encoder? Aí a fita encoder ela tem uma lateral aqui e outra lá, né? Presta atenção, essa lateral que tem a molinha fica na esquerda. Eu quero que você pegue agora a lateral direita, porque a lateral direita, pessoal, ela não tem conector simples, ela é um conector direto, ó, tá vendo? Então você já vai passar ela aqui naquele conector, na ponta do eixo, né? Da lateral direita, ó. Tá vendo? Tem que passar ele já, para você não se esquecer disso. Feito isso aí, você pode vir segurando o eixo aqui, né? E aí ele já vai estar semi-conectado, ó. Aí você vem aqui com a correia e passa ela só pela posição, tá? Não precisa colocar no lugar. Ó, colocou mais ou menos na posição, pode soltar ela, pode deixar ela aí, tá? Aí agora aqui é o seguinte, nós temos o carro de impressão, nós temos a correia no lugar, a gente tem que posicionar este eixo aqui para baixo e o outro também para baixo, tá? Ó. Para passar ele aqui, ó, você conecta ele primeiro lá embaixo, tá? Se você vir reto aqui, ele não vai passar por causa do motor, ok? Beleza. Toma cuidado para a correia não ficar para baixo. A minha ficou, eu vou levantar aqui, né, o eixo. Vou tirar ela ali do posicionamento. Ela tem que ficar para cima do eixo. A pecinha, tá vendo? Vou colocar ela de volta e ok. Agora eu vou pegar o outro lado aqui da correia. Só difícil esse começo, depois é tranquilo. Ó, vou verificar, ela tá mais ou menos na posição, né? Aqui, se você quiser, você pode colocar ela aqui no motor e já conectar ela aqui no lugar, só para você ter uma base, ó, que ela ficou correta, né? Não tenta rodar o carro que ele não vai não, ele tá pegando. Beleza. Aí aqui você tem esse carinha aqui que é o encoder, né? O que você vai fazer? Você vai pegar essa parte dele e vai conectar bem na ponta do eixo, vai levantar ele e vai passar aqui, ó, tá vendo? Ó, passou, ok. Aí você pode empurrar um pouquinho esse ferrinho aqui, ó, pra cá. Observa ali, ó, tá vendo? Feito isso, você já pode vir com aquela travinha branquinha e conectar ela bem aqui dentro, tá? Vocês lembram quando a gente tirou ela? Pois é, no mesmo posicionamento. Você empurra ela para dentro, tá? Ok. Empurra o eixo para a esquerda de modo que você vai ver que ficou alinhado aqui e lá dentro não tem espaço, tá? Agora tem um detalhe, aqui você vai ter que colocar a engrenagem, tá? Então, antes de mais nada, vamos passar o encoder. E aí que tá. O encoder, ele tem que passar dentro daquele disco, daquele leitor encoder que fica atrás do carro de impressão. Vocês lembram dele? Se vocês não lembram, não tem problema, eu vou mostrar para vocês.
Observem o seguinte, eu estou aqui na posição, né? Agora eu vou mostrar lá dentro onde a fita encoder passa. Tá vendo ela? Ó, ela passa um pouquinho mais, calma lá, ali, ó. Tá vendo? É naquele conectorzinho que a gente colocou aquela hora. Olha lá, tá vendo? Ele passa ali dentro, ok? Aí ele sai daqui, vem, ó, e conecta aqui assim, ó. Tá vendo? Agora tem um detalhe aqui, ele não vai ficar esticado, tá? Por quê? Porque a gente não posicionou as coisas todas no lugar, ok? Agora aqui, observa o seguinte, ó. Ela tem que ficar desse jeito aqui, tá bom? Essa daqui, ó, ela tem que ficar posicionada assim, ok? Tá vendo? E aí a gente vai parafusar, não, perdão, a gente vai colocar aquela mola que fica na parte de trás dela daqui a pouco. Agora aqui que eu quero que você preste atenção. Aqui é o seguinte, ó. Vou segurar com a mão e eu vou te mostrar com a outra. Aqui você vai ter esse carinha aqui, essa engrenagemzinha aqui. Essa engrenagemzinha, se você observar, aqui, ó, tá vendo essa bem pequenininha? Ela tem um risco. Só que se você observar bem de perto, até difícil focar, ela tem uma setinha, tá vendo? E onde ela tem essa setinha, ela encaixa exatamente aonde tem a outra setinha aqui. Isso é um alinhamento da máquina, tá? Tem que bater esse alinhamento. Então a gente vai colocar ela assim, alinhada, e aí você vai ver que a gente vai fazer o que? Vai levantar um pouquinho o eixo para poder fazer isso. Às vezes, ó, ele solta, tá vendo? Ó, essa parte de cima ali, ó, do encoder, vou subir, olha. Aí às vezes tem que conectar ele de novo, ok? Isso é normal, tá? Esse é o detalhezinho daqui que eu queria mostrar para você. Beleza, você entendeu os detalhes próximos, né? Agora a gente vai fazer aqui na prática, ó. Vou subir, né? Ó, já soltou ali o encoder, é normal. Vou vir com o lado da engrenagem aqui, ó, e vou conectar ela primeiro no eixo, ok? Conectei ela no eixo. Ela tem um ladinho dela aqui. Qualquer coisa você pode rodar o eixo também, tá? Não tem problema. Aí agora a gente tem que chegar lá no conector, pontinha com pontinha, setinha com setinha. Conectou? Pode baixar ele, tá? Observou que aqui ficou ok, empurra o carro para cá, ficou ok. Se tiver tudo 100% conectado, 100% ok, né? Aí, ó, você vai poder fazer o que? Vai vir aqui e colocar a primeira arruelinha, que já é um dos primeiros passos da finalização. Então, pode colocar essa arruelinha aqui, tá? Aí está, coloquei a primeira. Legal, tá quase, né? Agora vamos começar alguns passos da finalização. Vem com a mola principal. Essa mola é muito simples. A volta dela conecta no eixo. Essa parte aqui menor que não tem uma dobra vai para baixo e ela faz isso aqui, ó. Ok? Feito isso aí, você vai ter o encoder. Mas antes desse encoder, não se esqueça de um detalhezinho, ó. Aqui você tem aquele alinhamento, né? Espera aí. De novo. Beleza, ó, conectou a arruelinha. Agora a gente vem aqui, ó, com este carinha aqui. Esse carinha, ele tem a marcação, lembra dele? Então a gente tem que subir ele para cima, né? Ó, ele tem o alinhamento dele. Ele tem a marcação, e aí você vai colocar na marcação original, tá? É meio universal, mas às vezes por algum motivo o seu tá diferente do meu, tá? É só prestar atenção na marcação, que a gente fala muito dessa marcação lá no começo do vídeo, na parte de desmontar, né? Fez isso aí, você pode vir com aquela mola. Essa mola é muito simples, ela tem um lado maior com um L. Esse lado maior com L fica para cima, o outro que é liso fica para baixo. Conecta ele entre o eixo e a estrutura de ferro, conecta esse aqui, tá? E aí você vai apertar ele e fazer isso aqui.
ok? Isso aí é só para ele pressionar o eixo, tá, pessoal? Feito isso aí, você vai vir aqui, ó, com este lado do conector para cima. Lembre-se, o disco encoder conecta aqui dentro, tá? Conectou ele no lugar, pode conectar o cabinho, pode parafusar um parafuso aqui e outro aqui, tá? Para não deixar esse cara pular para fora, é o limitador dele, ok? Beleza, pessoal, já tá praticamente pronto essa lateral aqui, né? Vai faltar um detalhezinho que já já a gente vai trabalhar nele, tá? Vamos agora para outra lateral. Para a gente trabalhar nessa outra lateral aqui de modo que fique interessante, eu terei que trocar a câmera. Beleza, pessoal, aqui é o seguinte, né? A gente vai precisar conectar primeiro esse carinha aqui no lugar, tá? Esse carinha ele não tem alinhamento, ele só tem posicionamento, tá? Então você vem rodando essa rodando aqui até ela encaixar. Só que se tiver um pouquinho de dificuldade, levanta um pouquinho o eixo, tá? Para ele encaixar. Aqui depende do posicionamento que travou aí a sua máquina, ok? Feito isso, você já pode colocar aquela argolinha que trava ele. Ok? Colocou a argolinha, aí aqui tem um detalhezinho. Esse carinha aqui, ele é responsável por esticar o encoder, né? E aí o que que acontece? Ele é bem engraçado o jeito que foi projetado, tá? Aqui ele vai ficar nesta posição assim, ó. Ok? Mas para fazer isso, você tem que passar ele por dentro aqui. Aí você vai observar que ele vai ter um furo bem aqui. Tá vendo onde ele tá saindo, ó? Ele tem que passar ali por dentro, tá? Eu aconselho você pegar uma fenda, porque senão você não vai conseguir, tá? Coloca a fenda ali e empurra ele, ó. Tá vendo que ele passou aqui? Quando ele passar ali, você vem empurrando ele para frente, sobe com ele. Você viu que eu tô segurando ele a todo momento para ele não escapar, né? Ó, sobe com ele, puxa ele aqui, ó, e aí ele conectou lá. Sim, é desse jeito, doideira, né? Pois é. Feito isso, você vai vir aqui, ó, com a outra mola. Essa mola é visivelmente maior que o outro. Você conecta ela assim, aperta e olha só que legal, né? Aqui esse lado é bem simples, não é um lado difícil de fazer o reparo, tá? Agora nós temos mais algumas coisas para resolver. Eu tenho que resolver de novo esse carinha porque ele soltou, já resolvo, mas nós temos que resolver a questão da correia. A correia é do outro lado. Vamos trocar a câmera. Beleza, pessoal, inverti aqui o lado da câmera, né? Ela veio até aqui. Agora é o seguinte, você vai soltar 3 parafusos. Esse, ok? Aí você vai ter lá dentro esse, e aí você vai ter aqui na lateral esse aqui. Solta esses 3 e aí a gente já retorna, ok? Beleza, soltou os parafusos, pessoal, ó, ele desencaixa essa estrutura. Não mexe muito nela não, viu? Porque tem um monte de alinhamento aqui, só deixa ela quietinha assim, ó. Vem e coloca a molinha daqui, lembra da molinha? Vamos pegar a molinha aqui, ó. Daqui, lá a estrutura, até aqui na parte de ferro, ó. Plástico, ferro, tá? Vai conectá-la dali ali. Vamos conectar, só um minuto. Aí, pessoal, dessa forma aqui. Aí você vai ver que o carro lá, ele já vai estar se movimentando um pouco, mas ele não está na posição original dele. Então não vai dar certo ainda, tá? Feito isso aí, agora você pode colocar os alinhamentos no lugar, tá? Pode colocar os alinhamentos no lugar e pode colocar os 3 parafusos, beleza? E aí está, pessoal, mola no lugar, sensores no lugar, os 3 parafusos. Agora a gente pode dar continuidade. Vamos virar a câmera. Beleza, pessoal, a gente já está quase concluindo, né? Daqui em diante não é tão difícil, né? Vamos colocar aqui aquela estrutura de metal, ok? Beleza, pessoal. Conectei essa parte aqui, parafusei, né? Agora a gente pode colocar a cabeça de impressão,
você já viu a videoaula de como que a gente coloca essa cabeça de impressão. Se você chegou nesse nível aqui, você já viu a videoaula aí de desentupimento de cabeçote. Se você tiver esquecido, é só acessar aí a pasta, né, que tá os vídeos aí para você. Só lembrando, conecta ela lá certinho, os 3 parafusos dela são sempre menorzinho, tá? Inclusive eu tô com um aqui, ó, esse menorzinho aqui, tá vendo? Então vamos conectar ela. Depois que conectar ela, você pode conectar a lateral, já que tem o símbolo da Epson, que tampa os flat e coloca um parafuso nele. Vamos lá? Beleza, pessoal. Conectei aqui a lateral, conectei a cabeça. Agora a gente já pode vir com aquela guiazinha que dá um trabalhão para remover. Você já viu como é que tira ela também. Vamos conectar os damper. E depois que conectar os damper, pode colocar a parte superior dela, ok? Beleza, pessoal, remontado, agora a gente vem pro teste, né? Vamos ver como que ficou. Ó, o movimento bem mais leve, certo? Às vezes pode ser que faltou um pouquinho de óleo aí no seu e ele ficou um pouco mais duro. Aí você pode lubrificar ele, mas lembre, você não pode ficar deixando cair tinta aqui, senão dá um trabalhão. Lá na videoaula de manutenção preventiva eu ensino um pouco sobre isso, de colocar o papel higiênico e lubrificar. Faz isso se for o seu caso também, tá? E aí ela vai ficar 100%. Outra dica, aqui pessoal, se você tiver de repente mexido muito nessa fita encoder, se você tiver de repente... Porque assim, quando a gente não tem a experiência, às vezes a gente mexe tanto para conectar uma coisa ou outra, e aí suja o encoder, suja um pouco a máquina. Aqui é a hora que você vem aí com um paninho de microfibra, um pouquinho de álcool, e vem tirando os excessos daquilo que de repente ficou para trás, uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali, tá? É interessante você também fazer esse processo, porque é o seguinte, nesse processo de você ir limpando, às vezes você vê uma falha que você deixou passar, tá? Então é interessante você fazer isso aí, ok? Vai dando um talento aqui no equipamento, tá? Agora, vamos para a parte de remontagem final. E aí lá no final da remontagem eu quero conversar uma coisa com você. Vamos lá? Beleza, pessoal. Acabei de montar a máquina e o que eu queria conversar com você é o seguinte, olha, esse nível de reparo aqui, ele é um nível de reparo bem avançado, tá? Então assim, se você fizer e não resolver o seu problema, aí você pode conversar comigo no suporte e a gente pode ver o que está acontecendo, tá? Mas é um nível de reparo bem avançado, então você vai ter dificuldade, não vai ser simples, você vai se estressar, vai ser desafiante. Esse tipo de reparo também, ele é bem lucrativo, tá? É uma mão de obra bem cara, ok? Porque é um processo bem delicado de ser feito. Às vezes pode acontecer de não ficar bom de primeira, você tem que refazer o serviço, né? E assim por diante. Beleza? Eu espero que você consiga fazer o processo. Se você tiver dificuldade, manda mensagem para mim no WhatsApp, ok? Eu estou à disposição. Valeu!